E até agora nada. Iniciou aí a gravação? Ainda não. Para mim não me apareceu, não. Ah, sim, agora apareceu. Está gravando. Yes. Então, boa noite para todos. Hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo. Ainda estamos no capítulo 7, né? 7. Engraçado que o meu não vê a numeração. Isso que é engraçado, esse telefone. Antes da gente começar, né, o capítulo 7, Bem-aventurados aflitos, nós estamos no item Instrução dos Espíritos, Orgulho e a Humildade. Eu queria só ler o que o Roberto postou hoje. Seja humilde, o bastante para reconhecer seus erros, forte o bastante para enfrentá-los, sábio o bastante para corrigi-los, inteligente o bastante para saber o que é humano, sujeito a erros e capacitado a começar de novo. Achei 10, seu Roberto. Muito bom. Muito bom. Inclusive, compartilhei. Para quem eu compartilhei, adorou. Muito bom. Alguém quer comentar alguma coisa sobre essa página? Só uma frasezinha que eu também achei importante. Você sabe por que o mar é tão grande, tão imenso, tão poderoso? É porque foi humilde o bastante para colocar-se alguns centímetros abaixo de todos os rios. Sabendo receber, tornou-se grande. Se quisesse ser o primeiro, se quisesse ficar acima de todos os rios, não seria mar, seria uma ilha. Certamente estaria isolado. Pense nisso. É isso aí. Muito bom isso também. O Roberto está inspirado. É verdade. Ainda tem mais um soneto de Emmanuel que durante o estudo eu quero comentar sobre ele. Tá legal. Vamos lá, Elisa. Então, vamos começar? Então, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, Instrução dos Espíritos, o orgulho e a humildade, item 11. Que a paz do Senhor seja convosco, meus queridos amigos. Aqui venho para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres de espírito que habitaram outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele, pela graça que nos concede, a de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra, outorgando-me o favor de pô-la ao alcance de todos. Ó, vós encarnados que vos achais em prova e buscais a luz, que a vontade de Deus venha em meu auxílio para fazê-la brilhar aos vossos olhos. Essa mensagem não tem muito o que comentar, né? A única coisa que eu achei legal aqui, bendito seja Ele pela graça que nos concede, a de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Quer dizer, eles agradecem essas oportunidades, esses espíritos mais evoluídos. Que para nós é trabalho, para eles é oportunidade, é diferente, né? A visão deles é totalmente diferente da nossa. Boa noite, dona Lourdes. Vamos lá? A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem poucos seguidos são os exemplos que dela se vos têm dado. Entretanto, sem humildade podeis ser caridosos com vosso próximo? Não, pois que esse sentimento nivela os homens, dizendo-lhe que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem.
sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. Jesus mesmo fala naquela questão da viúva, né? Coloca, né, a moedinha lá no gasofilaço. E antes, né, a gente sabe que naquela época era muito bonito, né? Aquele pessoal que tinha grana, boa noite, Sr. Antônio, aquele pessoal que tinha grana, chegar lá no gasofilaço, pegar aquele monte de moedinha de 1 centavo, né? E fazer aquele barulho, fazer aquela prece, a prece bem barulhenta, né? E muito ao contrário de humildade, o que é que eles mostravam, né? Soberba, prepotência, né? Mostrava poder. Era o contrário. Então, aquilo que eles estavam fazendo ali, logicamente, aquela moeda deveria ajudar alguém, ótimo, mas para eles mesmo não estava ajudando muito. Porque o que estava ali, assim, digamos, preenchendo o seu ego, né? Trabalhando o seu ego. Não estava trabalhando com caridade, com amor ao próximo. Tá? Então, a humildade, na caridade, sem a humildade, realmente peca um pouco, né? Lógico que ajudar sempre é bom, isso aí não resta dúvida, né? Mas, quando o coração se une ao ato, é muito mais, né? Tem muito mais valor. Vamos lá. Para quem entrou agora, nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, no item Bem-aventurados os pobres de espírito. Instrução dos espíritos, orgulho e humildade, no item 11. E nós estamos no parágrafo coberto assim. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Dona Lourdes? Oi, olha só, já falei, a senhora escutou falar qual que a gente está estudando? Eu sei que é o Evangelho, mas eu estou sem visão nenhuma de vocês, estou muito mal ouvindo. Mas olha só, é capítulo 7 e tem 11. Tá, deixa eu me ver aqui, capítulo 7 e tem 11. Muito obrigada, tá? Eu estou com dificuldade, não estou conseguindo acessar. Tá. Capítulo 11, não, capítulo 7, né? Capítulo 7 e tem 11. Muito obrigada, estou procurando aqui. Tá. Nós estamos num parágrafo que fala assim, o orgulho é o terrível adversário da humildade. Ok? Tá bom. Tá, eu vou fechar o seu microfone. Tá. Eu vou fechar seu microfone. Eu vou fechar seu microfone. Tá, por pode causa fechar. da interferência. Tá, obrigada, tá bom. Tá? Vamos lá? Vamos lá. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidos, pelo que, quando Deus os retira, o acusam de injustiça. Ó irrisão e cegueira! Pois então Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homem? Tudo que Deus faz é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos engendram. Esse parágrafo aqui, né, no Antigo Testamento, tem o livro de Job, né, o Jó, não sei, cada um tem uma pronúncia. E ele é um homem rico. É um homem rico e dentro daquele simbolismo bíblico, né,
o diabo, sempre o diabo, tentador, né? Vai tentá-lo. Tem a permissão de Deus, né? Pelo menos nesse livro aí, o diabo, né, pede permissão, né? Pergunta a Deus qual homem, assim, um homem puro que ele conhece, e Deus, né, fala o Job. Então eu vou tentá-lo. Deus, fique à vontade. E a gente vai ver que ele era muito rico, muito poderoso, perde tudo, perde os filhos, perde a esposa, perde todos os lados. Ou seja, ele digamos assim, não só materialmente, psiquicamente, né, atacado por todos os lados. E em nenhum momento ele desiste, em nenhum momento ele blasfema, em nenhum momento ele reclama. Muito ao contrário, nesse livro também fala sobre reencarnação, tá? Tem um momento que ele está muito triste, fala, tal, não sei por que faço isso, mas no futuro descobrirei e tal. Ele fala sobre vida futura, reencarnação. E no final, quando, né, o bicho ruim sabe ver que não consegue mais nada, vai embora, desiste. Então, né, o orgulho é o terrível adversário da humildade. Aquele que é humilde tem equilíbrio suficiente para receber qualquer impacto. Daí o orgulho ser inimigo. O orgulhoso não. Né? Quando eu falo em orgulhoso, me lembro logo de nós, de alguns de nós. Eu, por exemplo. Ainda balançamos qualquer noticiazinha mais forte, né? Principalmente quando se trata não só do lado financeiro, material, não, do lado pessoal também, né? Porque logo eu, porque, poxa, logo na minha família. E várias coisas que, né, somam e faz parte simplesmente disso, do nosso orgulho. O Chico Xavier, a gente vê um homem humilde, né, aceitava todas as dificuldades, porque lê um livro, tem um livro do Divaldo, do Espírito Victor Hugo, é Árdua Ascensão. Tá? Árdua Ascensão é o livro do Victor Hugo, que ele vem falando sobre o Chico Xavier no início da sua mediunidade, quer dizer, sua mediunidade não, no início do seu trabalho mediúnico. Tá? Fala assim, tipo do Chico antes de nascer, tá? Porque vem falando sobre a família dele na Revolução Francesa, tá? Vem falando porque aquele sobrinho dele era problemático, irmão, o genro, porque o genro e o irmão dele só andavam brigando. Nesse livro vem falando, é muito interessante. O que o Chico via quando a irmã estava obsediada, aquela que foi parar no hospício, né? Várias vezes, e a gente vê que o Chico sempre tranquilo, sempre orando, sempre pedindo por todos, tanto pelos causadores dos problemas e pelos ditos vítimas, né? Tanto pedia pela irmã como pedia pelos obsessores. Quer dizer, é diferente da nossa visão. É uma pessoa humilde. Sabia que tudo é uma causa de ser e, sabendo disso, se controlava. Né? Nós sabemos que tudo tem um motivo de ser. É a causa das aflições, vidas anteriores ou vida atual, etc. Mas a gente, até hoje, ainda as notícias nos chocam. Né? Alguém quer falar algo? Então vamos lá. Bom, ninguém quer acrescentar nada? Ó, Rico, enquanto dormes sob... Deixa eu ver. Tá. Desculpa aí, a minha internet aqui está oscilando muito. Aí você falou aí para alguém para desabilitar, desabilitei aqui, custou a voltar, eu tenho em cima aqui, custou a voltar o fone para abrir. Aqui com relação, nós, nos textos, tem alguns textos que normalmente os espíritos, a linguagem dele é toda uniforme, é a mesma. Né? Alguns adjetivos, algumas coisas, assim, destoa, mas a essência é a mesma. Então, quando nós, como foi comentado aí pelo Mafrani, nós ainda estamos lá na retaguarda, colocou o Jó como
modelo, né? A questão do recurso financeiro. Quando nós aí, a gente não suporta, a gente se agasta, é porque esse agastamento, essa imperfeição está no nosso automático. Vou usar essa expressão. Isso está no automático. E a gente precisa exercitar e desenvolver essa conquista. Ele não fala que a virtude é muito esquecida entre nós? Então, a gente precisa trabalhar. Você colocou do Victor Hugo, da Árdua Ascensão. Eu tem um livro do Divaldo que eu li hoje, o chamativo, que é com relação novos rumos para a regeneração. Alguém que fez um enxugamento lá, mais ou menos ele coloca em relação também a essas questões que a gente está vivendo e chama ali o Filomeno de Miranda a atenção da gente com relação a o quadro em si, porque o Divaldo ele é muito claro em colocar, e ele aponta, ele vai com o dedo na ferida em cima realmente de quem está causando as situações, e ele cita que o povo de cima está realmente muitíssimo preocupado com essa situação que a gente está atravessando, o pessoal de cima. E ele, Manuel Filomeno, cita que já tem um grupo instalado aqui no ambiente, porque a região Nordeste ficou com o Caibá, se eu não me engano é com o Caibá Schudel, que ele cita que a região Nordeste, Sul, ficou com o Caibá. Mas a região Norte, Sudeste, Centro-Oeste, ficou assim dividido. Ele não citou nomes dos espíritos encarregados, mas que essa situação está realmente preocupante. Então, nós, agora vou puxar para a gente aqui, espírita, nós, se fizéssemos um pouco mais, eu acredito que a gente colaboraria para minimizar um pouco, porque ele deixa bem claro que depende de nós. E os nossos pensamentos estão muito cheios desse orgulho exacerbado. Porque eu vou voltar à questão do automático. Então, a gente, trabalhando nas questões de virtude, de reforma íntima, tá? De empenho, de mais força, mas é vontade. Pelo mecanismo da mediunidade, o André Luiz fala muito em vontade. O Valdo Vieira, que também recebe inspiração do André, ele fala muito em vontade, para a gente tentar sair desse quadro e para pelo menos a gente colocar um pouquinho no automático o exercício do bem. Enriquecer esse quadro, porque a humildade vai fazer a diferença em nós e você vai ser identificado por quem o vê, por atos humildes, ou eles vão te chamar de covarde ou de bobo. Tá picotando. Picotou. Não estamos te ouvindo, Jorge, está picotando. Para mim parou tudo, não estou ouvindo nada dele. Eu acho que ele não está nem ouvindo, fala para ele que está picotando. A internet aqui está oscilando. Não, eu estou ouvindo vocês. Agora parou mesmo. Jorge, tira a imagem que de repente dá uma aliviada e a gente vai conseguir te ouvir. Eu acho que está sem imagem. Eu estou só vendo o JS na tela. Ô, Jorge, tenta ficar sem Agora imagem. melhorou.
Para ver se melhora. Agora melhorou a internet dele. É. Olha só, o problema é a internet, ela está oscilando muito aqui. Uhum. Eu até copiei rápido aqui, saiu aqui ouvindo, ouvindo. Eu estou ouvindo vocês, mas toca o barco aí, depois não tem problema não. Tá. Eu estou ouvindo. Ok. Então vamos lá. Vai falar mais alguma coisa? Alguém? Pode seguir. Ó Rito, enquanto dormes sob dourados tetos, ao abrigo do frio, ignoras que jazem sobre a palha milhares de irmãos teus, que valem tanto quanto tu? Não é teu igual o infeliz que passa fome? Ao ouvires isso, bem o sei, revolta-se o teu orgulho. Concordarás em dar-lhe uma esmola, mas em lhe apertar fraternalmente a mão, nunca. Pois que, dirás, eu, de sangue nobre, grande da terra, igual a este miserável coberto de andrajos? Vã utopia de pseudo-filósofos. Se fôssemos iguais, por que eu teria Deus colocado tão baixo e a mim tão alto? É exato que as vossas vestes não se assemelham, mas despi-vos ambos. Que diferença haverá entre vós? A nobreza do sangue, dirás, a química? Porém, ainda nenhuma diferença descobriu entre o sangue de um grão-senhor e de um plebeu, entre o do senhor e o do escravo. Quem te garante que também tu já não tenhas sido miserável e desgraçado como ele? Que também não hajas pedido esmola? Que não a pedirás um dia a esse mesmo a quem hoje desprezas? Não são eternas as riquezas? Não desaparecem quando se extingue o corpo, envoltório perecível do teu espírito? Ah, lança de ti um pouco de humildade. Põe os olhos, afinal, na realidade das coisas deste mundo, sobre o que dá lugar ao engrandecimento e ao rebaixamento no outro. Lembra-te de que a morte não te poupará, como a nenhum homem, que os teus títulos não te preservarão do seu golpe, que ela te poderá ferir amanhã, hoje, a qualquer hora. Se te enterras no teu orgulho, quanto então te lamento, pois bem, digno de compaixão serás. Isso aí até que o Jorge tem uma palavra ali muito certa, do automático. Né? Há 100 anos atrás, vamos dizer assim, nosso lar foi escrito em 40 e alguma coisa, e foi após a Segunda Guerra Mundial, né? A Primeira Guerra Mundial, desculpe. E, então, vamos situar nosso lar escrito, aí o André Luiz Passos viveu aquilo entre 1920 e 1930. E ele vê uma senhora, os samaritanos acolhendo uma senhora, e essa senhora ele vê que ela tinha um porte, aristocrático, tal, falava muito. E o André Luiz foi conversar com ela. A princípio achou ela até muito consciente e tal, coitada, né? E ela começa a falar que ela morreu, olha só, ela morreu no dia que a princesa Isabel libertou os negros. Ela não aguentou o choque. E depois, conversando com a André Luiz, ela fala que, veja bem o que ela fala, que o próprio bispo lá da comunidade dela, falou para ela que os negros não tinham alma. Está lá no livro. Há pouco tempo atrás também foi feito um estudo, talvez pouco tempo que eu falo, que nós como espíritos, temos a eternidade para trás e pela frente.
pouco tempo atrás, foi feito um estudo para ver se a mulher também tinha alma. Então, tudo isso a gente vem aprendendo há quantos milênios? Né? E quando bate de frente com uma certa situação, a gente, no automático, só que agora nós temos que desligar esse automático, porque é para dar tempo da gente pensar. Tá falando aqui sobre o que eu falei do Jó, né? Essa passagem aqui, né? Ele via todo mundo como ele era. Todos nós somos iguais, ninguém tem sangue nobre, isso não existe, nós sabemos disso. Todos, quando desencarnam, são iguais, mas perante o tal do juízo final, né, quem praticou o bem leva uma certa vantagem. Aí sim consegue um lugarzinho melhor do outro lado, consegue condições melhores de trabalho. Mas se a gente continuar vivendo assim, pensando nisso, pensando nessas situações de sangue azul, né, os melhores, o peão é o peão, eu sou o patrão, etc., nós estamos muito mal ainda. Nós estamos muito presos a esse passado ainda. Foi nos ensinado no passado. Mas hoje é a hora a gente largar isso. Todos somos iguais. Todos. Perante Deus, não existe diferença nenhuma. A única diferença que existe é essa aí. O trabalho no bem, a humildade, as virtudes que vão diferenciar. Não são as posses materiais, as posses intelectuais. Daqui a pouco, mais na frente, tem um homem inteligente. É muito interessante essa passagem. Tá? Se preocupe em colocar aqui o homem inteligente. Eu acho que é o número 13, né? Aqui do... o 13. Não vai dar tempo hoje. Alguém quer falar algo aí? Os espíritos estão atacando o orgulho aqui direto. Né? Alguém quer falar algo aí? Senão nós vamos seguir. Orgulhosos, viu? Que eu vou falar aqui agora? Orgulhosos. Nós na fita. Vamos lá. Está ferindo a minha suscetibilidade. Eu vou fechar e vou ler. Eu só ouvir. Vamos lá. Orgulhoso. Eu sou humilde. Sou muito humilde. Eu sou muito humilde. Não posso ouvir. Humilde e orgulhoso, né? Sou muito orgulhoso. Posso ouvir essas coisas porque minha humildade não gosta. Orgulhosos, que éreis antes de serdes nobres e poderosos. Talvez estivesseis abaixo do último dos nossos criados. Curvai, portanto, as vossas frontes altaneiras, que Deus pode fazer se abaixem, justo no momento em que mais as elevardes. Na balança divina, são iguais todos os homens. Só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. São da mesma essência todos os espíritos e formados de igual massa todos os corpos. Em nada os modificam os vossos títulos e os vossos nomes. Eles permanecerão no túmulo e de modo nenhum contribuirão para que gozeis da ventura dos eleitos. Estes, na caridade e na humildade, é que têm seus títulos de nobreza. Pois é. Quando eu conheci a Elisa, perguntei, qual é o seu nome, senhora? Ela, Condessa Elisa Henriques Cristina Freitas Bastos de Albuquerque, Orleans e Bragança. Tem um nome assim que não é brincadeira, não. Ia precisar de uma resma de papel para botar aquele nome. Aquela agora está melhor. Ela está se consertando. Não, eu estou falando foi no século passado? Estou falando isso aqui, mas olha, eu acho que o meu trabalho é muito legal por isso. Eu escuto cada uma. Uma vez, né, eu trabalhava na empresa, entrou um sócio novo e trouxe a esposa e uma prima. E elas, como têm o mesmo sobrenome da Rodrigo de Freitas, da Lagoa,
Pô, ficar com aquele Lagoa Rodrigues de Freitas para lá e para cá, né? Que é meu sobrenome, Rodrigues de Freitas, que meu bisavô, tataravô, que tem o nome Lagoa. Isso aí, meu Deus do céu, daí eu achava engraçado, mas ficava na minha, né? E tem muita gente que até hoje tem isso, né? E tá preocupado com o nome, com o título. E olha, esse negócio de título, a gente pensa que isso já acabou, não acabou não, tá, gente? Tem muita gente por aí que nas encolhas tem título aí de conde, barão, como isso fosse, né? Não estou falando de Inglaterra, não, estou falando de Brasil. Brasil. Poxa vida, isso já passou. Não, os títulos são o que está falando aqui. Títulos hoje são virtudes. Esses que têm valor. Mas como eles são mais difíceis de conseguir, é mais fácil comprar um título de barão, né? Quando eu morei em Friburgo até 96, meio de 96. E Friburgo tem uma característica, eu não sei se melhorou, mas tem uma característica que eu estranhei muito quando eu mudei para lá, que eles querem saber o seu sobrenome. Aí quando você fala o seu sobrenome, eles perguntam logo, você é parente do fulano de tal? Você tem que ser de alguma família conhecida dos primórdios da cidade, para você ser bem aceito na sociedade, entendeu? Não importa a sua bagagem, não importa quem você é, nem o que você professa. Você é Elisa Cristina Henriques, é parente do Henriques que mora em tal lugar, no Cônego, tem não sei quantas propriedades. Falava, não, sou nem parente do Henriques, que dirá do Henriques do Cônego. Eu sou de outra família, eu sou Henriques porque casei com o Henriques. Ah, mas eles não são parentes que eu saiba, não. Se são, eu não sei. Mas era assim, cara. Você tinha que ter, tipo assim, o nome era o teu passaporte para fazer parte da sociedade friburguense. Então, será que eu sou parente? Será que eu sou parente da Vera Loyola? Se for, eu vou lá comer um pão de graça naquela padaria. Olha, eu já passei poucas e boas por causa desse sobrenome que nem me pertence. É isso aí. Posso Alguém dar um pitacozinho? Pode falar. Jorge, fala, Jorge. Eu tenho recebido... Está ouvindo aí ou está picotando? Não, tá beleza, tá beleza. Ok. Olha só, eu tenho recebido a radionovela há 2000 anos. E a radionovela é 6 minutinhos. Você falou aqui, ele está comentando aqui, com relação, né, do servo, está na frente. Aí eu estava lembrando aqui da serva, a babá da Lívia, da Flávia, é Dona Ana. A Dona Ana, o Emanuel, com todo o título intelectual, olha só, a gente tem que entender isso. O Emanuel, para conversar com a esposa, a Lívia, ele tem que pedir permissão para chegar onde ela está. Ele tem que cumprir uma tarefa de X horas. E isso agora não, agora ele está encarnado, tá? Mas na época, quando ele estava desencarnado, trabalhando aqui a todo vapor, ele tinha que pedir permissão. E a Dona Ana permissão. Então ficou só ele aí assistindo, né? Então isso vem corroborar, né? E há poucos minutos atrás, além do automático que eu falei, eu falei que os espíritos têm uma linguagem uniforme. Aqui a linguagem que essa entidade aqui que está instruindo a gente, ele usa o nome envoltório. Esse envoltório, porque nós temos vários envoltórios. Ele não especificou qual espírito, tá? Então a gente é igual de todos nós. Ele não cita aí do rico, do pobre, do azul, do amarelo. Azul não existe, né? É negro, amarelo, o branco. Eu não posso falar negro, eu não sei, eu vou ter que ser preto. Então agora inventou modismo aí. Na minha época era negro. Eu nem sei. Enfim, o envoltório de todos nós é que a gente está vivendo aí.
de modismo, criando toda essa cisânia. Viu, Jorge? Não ouvi. A raça é raça negra. Raça negra. É raça? Não é preta, é raça negra. Ah, não, grupo de pagode? Eu ouvi na tele... Raça Negra é um grupo de pagode. Eu ouvi. Você chama... Eu sei que na época... Tem som, Elisa. Sim. Você tá... Mas o negro é a raça. Branco, então, negro... Tem a ariana, é isso mesmo. Raça ariana, raça amarela, raça vermelha e raça negra. Sim, mas o afro aqui no Brasil, ligado ao grupo partidário, eles não estão muito satisfeitos com a raça negra. Eles querem que chame raça preta. Então, isso está ganhando espaço aí. E a gente tem que tomar muito cuidado. Ou aventar as duas para evitar, senão eles metem um processo em cima de você, principalmente agora que o WhatsApp está com restrições. Então, muito cuidado aí, tá? A minha contribuição é nesse sentido. Tá bom. Alguém mais fala alguma coisa? Então vamos lá, Elisa, abre o teu som. Está com o som fechado. É porque aqui passa moto, aqui passa carro de lixo, aqui passa tudo que você pode imaginar. Os lixeiros gostam de você. Vocês não escutaram o caminhão do lixo ainda há pouco? Pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem. Sente frio, tem fome, e tu vais, curvada ao peso da tua cruz, humilhar-te para lhes conseguires um pedaço de pão. Ó, inclino-me diante de ti. Quão nobremente santa és e quão grande aos meus olhos. Espera e ora. A felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos que nele confiam, concede Deus o reino dos céus. Esse parágrafo assim, eu achei muito forte, né? Muito forte mesmo. A gente vê muito isso, né? Infelizmente. Mas esses espíritos estão passando por provas e estão conseguindo resgatar, né? Pagar, né? Porque é complicado, muito complicado. Nós não somos ricos, mas dá para imaginar. A felicidade não é ainda deste mundo. E vai ser. Quando este mundo for, digamos, entre aspas, que a palavra certa não é essa, dominado por esses tipos de espíritos, a felicidade será desse mundo. É totalmente o contrário do que hoje é. E hoje o domínio é outro, financeiro, material, é poder, autoridade, etc. Aqui não, é o domínio o quê? Da pessoa, né, conforme fala Jesus, né, da questão do servir, né, o filho do homem não veio para ser servido, sim para servir. A questão é de se humilhar, né? Isso só acontece porque o mundo é de orgulhosos, por isso que ela se humilha para arrumar um pedacinho de pão para os filhos. Porque lá em nosso lar mesmo tem um grande exemplo, que isso lá não acontece mais. Lá existe o local do campo de repouso. A pessoa pode até não trabalhar, mas as necessidades básicas ela tem direito, tá? Não tem alguns direitos que outros que trabalham têm, porque quem trabalha, logicamente, tem prioridade, né? Mas lá não existe isso, porque há um combinado, né? O pessoal combinou e todo mundo manteve o máximo possível o nível de pensamento, a vibração mais alta possível. Não pode ter um nível de pensamento alto, de vibratório alto, se houver gente sofrendo ali no lado. Não tem como. É esse que acontece aqui conosco. Então, o nosso plano é de orgulhosos. Tá? Porque para a gente, né, esses aí, o fala que se humilha. Não poderia existir mais essa palavra no nosso dicionário. Quando essa palavra sair do nosso dicionário, humilhação,
porque só quem é humilhado justamente é aquele que perante o outro. Tudo bem que às vezes esse que está sendo humilhado também é muito orgulhoso, está passando por essa prova para até aprender a ser humilde, né? Mas estou falando no geral. No geral. Tá? Quando tem uma história do Chico, é muito interessante. Quando o Chico começou a fazer, né, sucesso, que ele não queria, mas fez, né? Uma vez um mineiro lá que era cheio da grana, lá de Belo Horizonte, falou: bom, esse homem está conseguindo tudo, está falando com os mortos, está vendendo livro para caramba, esse cara é dos bons, dos meus. Vou lá conhecer ele que eu quero pegar uns conselhos com ele. Quer dizer, ele foi na cabeça, né, de o Chico chegar lá, não, meu filho, para ganhar dinheiro assim, fazer assado. Quando ele chegou lá, no bar que o Chico trabalhava, falou que queria falar com o Chico Xavier. Aí o Chico: sou eu, meu senhor. O que é que o senhor deseja? Não, poderia ir lá fora para a gente ter uma conversa? Pois não. E saiu o Chico com aquela calça assim no meio da canela, né? Aquele modo capial de ser, roupa bem humilde, bem simplesinha. E o cara começou a olhar, né? Bater um papo e foi embora, né, pensando: poxa, você não consegue nem para ele com essa roupa velha aí, né? Esse modo capial de ser, para mim é que ele não vai conseguir nada. Então, o nosso pensamento está assim. O humilde, a pessoa que vive com simplicidade, né? A gente está por fora. Tá? Vive ainda na década passada, no século passado. E é o contrário. Né? Eles vivem a época deles. Nós aqui estamos fora de época. Nós estamos atrasados em relação a eles. Atrasados. Porque eles já se adiantaram espiritualmente. Nós estamos aqui, ó, em um estágio difícil para aprender isso. Eles já aprenderam. Alguém quer comentar algo? Tem uma passagem de Emmanuel que ele diz o seguinte: o verdadeiro humilde geralmente não sabe que o é. São as pessoas a seu derredor que acabam por descobri-lo. Para ele, essa condição é tão natural que ele nem percebe. Não é o que coloca um verniz por fora para esconder os defeitos interiores. O humilde coloca-se obviamente dentro da sua capacidade, observando criteriosamente as suas limitações. Ele não importa saber quem é contra ou a favor, mas simplesmente atende a um chamado de ordem superior, segue o seu caminho com uma fé quebrantada. É o que você acabou de falar do Chico Xavier. Né? O verdadeiro humilde geralmente não sabe o que é. Os que estão em volta dele é que o reconhecem como humilde. Ele está tão ocupado em fazer a parte dele, né? Ele não está preocupado com essa situação de aparências, né? Exatamente. É isso aí. O Emmanuel, né, como sempre, acerta todas, né? Sem dúvida. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Enriquecer o estudo? Vamos lá. Ô, donzela, vamos lá, o pobre donzela. Fala, Cláudia. Outra donzela. Fala, Cláudia. O ser humilde também é reconhecer os seus erros, né? É a pessoa perceber que também errou, né? Pedir perdão, desculpa, fazer... Porque, né, isso também faz parte de ser humilde. Que muitas das vezes a gente comete alguns erros, mas mesmo assim ainda acha que não cometeu. Tá certo? Fica na posição de que, não, eu estou certo e acabou. É do meu jeito e ponto. E não é assim, né? Não. Você tem que se perceber que você também cometeu os erros que você... O erro é uma coisa que é natural do ser humano, errar. E justamente errando é que se aprende. Mas reconhecer o que errou, aí sim, né, é uma situação de ser humilde para entender isso. É verdade, Cláudia, é verdade. Por isso que eu falo que eu sou humilde, que a única vez que eu errei foi quando eu pensei que tinha errado.
Elis acreditou. Ai, ai, ai. Não sei por que eu paro para prestar atenção. A única vez que eu errei foi quando eu achei que eu tinha errado, ou seja, não tinha. Mas vamos lá. Eu vou ler uma passagemzinha, então. Vou ler a passagemzinha de São Luís, na Revista Espírita de maio de 1858. Soberbo, humilha-te, porque a mão do Senhor curvará o teu orgulho até a poeira. Escuta, nascestes onde te lançou a sorte. Saíste do seio materno fraco e nu como o último dos homens. Por que levantas a fronte mais alto que os teus semelhantes? Que como eles nasceste para a dor e para a morte. Escuta, tuas riquezas e tuas grandezas, vaidades das vaidades, escaparão de tuas mãos quando vier o grande dia, com as águas inconstantes da torrente que o sol evapora. Não levarás de tuas riquezas mais do que as tábuas do esquife, e os títulos gravados na lápide funerária serão palavras vazias no sentido. Essa frase é terrível. Escuta, o cão do coveiro brincará com os teus ossos e eles serão misturados aos do mendigo, e tua poeira confundir-se-á com a dele, porque um dia vós, ambos, sereis apenas pó. Então amaldiçoará os dons que recebeste, quando vires o mendigo revestido de sua glória, e chorarás o teu orgulho. Humilha-te, soberbo, porque a mão do Senhor curvará o teu orgulho até o pó. São Luís. São Luís. Revista Espírita de maio de 1858. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Agora nós vamos para um parágrafo que, olha só, naquela época não tinha BRT, tá? Já havia uma preocupação com as donzelas. Vamos ler agora esse parágrafo aí. E tu, donzela, pobre criança lançada ao trabalho, às privações, por que esses tristes pensamentos? Por que choras? Porque anda de BRT. Vamos lá. Dirige a Deus piedoso e sereno o teu olhar. Ele dá alimento aos passarinhos. Tem-lhe confiança. Ele não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres do mundo, faz bater-te o coração. Também desejaras adornar de flores os teus cabelos e misturar-te com os venturosos da terra. Dizes de ti para contigo que, como essas mulheres que vês passar, despreocupadas e risonhas, também poderias ser rica. Oh, cala-te, criança! Se soubesses quantas lágrimas e dores inomináveis se ocultam sob esses vestidos recamados, quantos soluços são abafados pelos sons dessa orquestra rumorosa, preferirias o teu humilde retiro e a tua pobreza. Conserva-te pura aos olhos de Deus, se não queres que o teu anjo guardião para o seu seio volte, cobrindo o semblante com as suas brancas asas e deixando-te com os teus remorsos, sem guia, sem amparo neste mundo, onde ficarias perdida a aguardar a punição no outro. Nós vemos aí muitas crianças, né, começando a trabalhar, e vemos muitas, né, graças a Deus, que vencem. Eu vou falar uma coisa rápida aqui sobre futebol. Quem vê o futebol, o Vasco tem um novo técnico, Marcelo Cabo, é meu amigo de infância, tá? E ele, quando era pequeno, ele tem uma diferença de idade comigo, de uns 10 anos, o irmão dele, que era realmente meu amigão mesmo, o Jorge, o pai deles morreu, o Jorge tinha 16 anos. O Jorge foi ser arrimo de família. O pai não deixou ele em pé nem nada, lutaram, e hoje em dia, graças a Deus, o Jorge é um grande advogado, e o Marcelinho foi para o futebol, foi um grande jogador, hoje é um técnico de sucesso.
né? Apesar de estar no Vasco, já foi 2 vezes campeão pela Série B. Quer dizer, são as coisas que a gente vê, já viu nas nossas vidas, né? Essas crianças, está falando aqui de donzela, mas também serve para os garotos, né? Trabalham, se esforçam, muitas vezes não conseguem sucesso nesta vida, porque realmente não tinha que conseguir, porque precisam disso para, né, expurgar, né, resgatar alguns débitos. Mas a gente vê que muitos conseguem ainda nesta vida. Mas que o mais bonito não é o lado financeiro, é o lado moral. Eu estou falando de 2 pessoas que realmente, tá, são moralizadas, são pessoas de bem. Isso é muito bonito. Aí a gente, graças a Deus, é muito. Mas, infelizmente, também vê o oposto acontecer. Se perde, o que ele fala aqui no final, né? Aguardar a punição, né? Desencarne. São expiações, são provas, são expiações difíceis. Todos nós, de certa forma, também estamos aí passando, né, nossas dificuldades em relação a isso. Trabalho, finanças, saúde, né? E humildade para conseguir vencer. Alguém quer comentar alguma coisa? Vamos lá então, Elisa. Ninguém quer falar nada, então? Prosseguiremos. Todos vós, que dos homens sofreis injustiças, sedes indulgentes para as faltas dos vossos irmãos, ponderando que também vós não vos achais isentos de culpas. É isso que também vós não vos achais... Não, é isso... Caridade. É isso, caridade. É que eu estava lendo, eu tirei o marcador daqui, perdão. Mas é igualmente humildade. Se sofreis pelas calúnias, abaixai a cabeça sob essa prova. Que vos importam as calúnias do mundo? Se é puro o vosso proceder, não pode Deus vô-las compensar? Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde, é reconhecer que somente Deus é grande e poderoso. É quando a gente passar por algum problema, né? Eu não levo o desaforo para casa. É o contrário que ele está dizendo, né? Né? Leve o desaforo para lá, casa. Deixa para lá, e segue o teu caminho. Segue o teu que eu sigo o meu. Se você tiver com razão, ore pelo outro. Se você tiver sem razão, ore por você e tente se consertar. É o que está falando aqui, né? Achar a cabeça se estivermos errados ou se estivermos certos. Nada de revide, né? Como é que fala? Andar, né? Aquele que é obrigado a andar 1000 passos, andar 2000, né? Por aí. Alguém comenta mais algo? Não. Vamos lá, Elisa. Oh, meu Deus! Será preciso que o Cristo volte segunda vez à terra para ensinar aos homens as tuas leis, que eles ouvidam? Terá que de novo expulsar do templo os vendedores que conspurcam a tua casa que é unicamente de oração? E quem sabe, ó homens, se o não renegareis como outrora, caso Deus vos concedesse essa graça, chamar-lhe-eis blasfemador, porque abateria o orgulho dos modernos fariseus? É bem possível que o fizesses perlustrar novamente o caminho do Gólgota. Eu achei legal aqui no meio, né? Terá de novo de expulsar do templo os vendedores que corpuscam a tua casa. Aqui, né? Hoje nós entendemos a nossa casa. É aqui. A mente e o coração. Os vendedores ficam aqui dentro. Os vendedores estão aqui dentro. Estão fazendo a parte dele. Estão fazendo a festa aqui, ó. Uma festa, né? É a casa de oração. Os vendedores estão aí a nosso convite. Certo. É isso. No estudinho da Arca de Noé, nós vamos entender os bichinhos que entram juntos. Entram pelo mesmo lugar, tá? Nós vamos ver, é isso aí. São os vendedores. Entram por quê? Nós convidamos. Não é isso? Está a gente convida para a sala de estar.
É isso aí. Fica à Então, vontade. tá, a casa é isso aqui, sentimento e razão. E nós convidamos todos eles, e eles continuam agindo lá. Continuam agindo. E quando chega alguém que, né, aí vem a questão do orgulho, né? Nós ficamos com orgulho ferido, né? Achamos que aquele que está certo no de linguajar deles aqui é blasfemador. Para a gente, não vou nem falar o que, é que a gente fala. Deixa para lá. Né? Que quem está certo não tem razão. Deixa os vendedores em paz. Deixa nossos vendedores em paz. Alguém quer comentar algo? Não. Ninguém quer vender nada aí, não, gente? Já tem vendedor demais aqui dentro, pô. Vamos botar a barraquinha aí. Você tá querendo botar mais vendedor? Tá pensando o quê? Que isso aqui é o quê? Um shopping center? Não. Alguém quer falar alguma coisa? A gente está brincando, mas o negócio é sério. Quando Moisés subiu ao monte Sinai para receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o Deus verdadeiro. Homens e mulheres deram o ouro e as joias que possuíam para que se construísse um ídolo que trataram a adorar. Vós, outros homens civilizados, os imitais. O Cristo vos legou a sua doutrina. Deu-vos o exemplo de todas as virtudes e tudo abandonaste. Exemplos e preceitos. Olha só o que ele vai falar agora, que realmente é a realidade hoje, tá? Que vai falar isso, concorrendo com as vossas paixões. Fizestes um Deus a vosso jeito. Segundo uns, terrível e sanguinário, segundo outros, aliado dos interesses do mundo. O Deus que fabricastes é ainda o bezerro de ouro, que cada um adapta aos seus gostos e às suas ideias. Nossa. Nós continuamos os mesmos, mudou os tempos. Quer dizer, nós estamos aqui para realmente modificar essa situação, né? Sair dessa, tá? O bezerro de ouro, nós temos que largá-lo, abandoná-lo. Aí que entra a famosa palavra desapego. Tá? O bezerro de ouro continua aqui dentro, junto com os nossos vendedores. Então, o lugar é cheio, cabe tudo isso lá dentro, vendedor, bezerro de ouro. É isso? Na verdade, nós ainda temos a imagem daquele lá de trás, né? Nós temos duas imagens de Deus que eles falam aqui. Para uns, sanguinário e terrível, ou seja, não ama a Deus, teme a Deus, tem medo de Deus, não é isso? E para outros, alheios, ou seja, Deus está ligando para nós, não. Então eu vou continuar fazendo as coisas erradas. E aquele que não faz errado por medo, não faz porque tem medo, que é o coração, a vontade, está doido para fazer. É isso? Está doido para acontecer. Então, nós, nessa situação que nós temos que largar isso. Né? Sair disso aí. Desapego. Largar o bezerro de ouro. Né? Vamos ler esse parágrafo. Já são 8h32, eu acho. Vamos ler esse parágrafo aqui para acabar. Para terminar? Então, falta um parágrafo só. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos ecoe nos vossos corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação, isto é, fazei o bem com humildade, que cada um proceda pouco a pouco a demolição dos altares que todos ergueram ao orgulho. A nossa igreja, os altares, viu? A nossa igreja, os altares. Uma palavra, sede verdadeiros cristãos, e tereis o reino da verdade. Não continueis a duvidar da bondade de Deus, quando dela vos dá ele tantas provas. Vimos preparar os caminhos para que as profecias se cumpram. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais retumbante da sua clemência, que o enviado celeste já vos encontre formando uma grande família, que os vossos corações, mansos e humildes, sejam dignos de ouvir a palavra divina
que ele vos vem trazer. Que ao eleito somente se deparem em seu caminho as palmas que aí tenhas disposto, volvendo ao bem, à caridade, à fraternidade. Só uma coisinha, já está se referindo aqui às mudanças que nós deveremos ter para o novo mundo, tá? Então, estamos falando de transição planetária, tá? Vamos lá. Então, o vosso mundo se tornará o paraíso terrestre, mas se permanecerdes insensíveis à voz dos espíritos enviados para depurar e renovar a vossa sociedade civilizada, rica de ciências, mas, no entanto, tão pobre de bons sentimentos, então não nos restará senão chorar e gemer pela vossa sorte. Mas não assim não será. Mas não, assim não será. Voltai para Deus, vosso Pai, e todos nós que houvermos contribuído para o cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças, agradecendo-lhe a inesgotável bondade e glorificando-o por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Lacordaire, Constantina, 1863. Ok. Alguém mais tem alguma coisa para comentar? Esse último parágrafo aí é o conselho que o Lacordaire dá para todos nós, né? Todos nós nos preparemos para essas mudanças aí, tá?